A terceira opção é a MRP Mob, que é a mobilidade que te enriquece e uma oportunidade acessível a todos. E é muito interessante quando nós olhamos e vemos que mobilidade que te enriquece serviria como uma frase motivadora, né? Mas eu quero que todos que estão aqui, todos, sem exceção, que vocês possam entender que hoje a gente não precisa ser motivador em nada nas nossas palavras, nós não precisamos convencer nenhum de vocês que estão aqui. A única coisa que nós precisamos fazer é trazer com clareza a nossa proposta de marketing que nós temos do nosso aplicativo. E para nós entendermos a nossa proposta, nós temos que entender sobre o mercado de aplicativo de mobilidade. Mas quando eu falo que nós temos que entender sobre o mercado de aplicativo de mobilidade, você não precisa entender como ele funciona, nem a parte burocrática, nem a parte jurídica, nem a parte tributária, porque tudo isso nós já estamos fazendo. O que você precisa entender? Quanto esse mercado faturou? E em 2024, o mercado global, ele movimentou 100 bilhões de dólares e no Brasil, 10 bilhões. Então é muito importante que a nossa atenção comece a ser voltada para esse mercado nos números que ele movimenta. Quando nós falamos de 100 bilhões de dólares, um pouco mais de 600 bilhões de reais, o que a gente consegue entender? Que esse mercado ele é altamente aquecido. Significa que existem milhões de pessoas que consomem esse mercado diuturnamente e que existem milhões de pessoas que prestam serviço dentro desse mercado. Então, é uma oportunidade que está em constante crescimento e a gente tem que entender que, imagina que se você conseguisse entrar dentro desse mercado que movimenta 100 bilhões de dólares por ano e você conseguisse uma fatia desse mercado. Então, é para esse número que a gente tem que voltar. E quando nós olhamos e entendemos que esse mercado em 2024 movimentou 100 bilhões de dólares, a pergunta é, como que uma empresa de mobilidade ela ganha dinheiro? Como que uma empresa de mobilidade consegue ter uma movimentação tão gigantesca? E aí, em cima disso, nós entendemos que, assim como nós e qualquer empresa de mobilidade, nós somos intermediários. Nós conectamos os motoristas com os passageiros e cobramos uma taxa no final da corrida. O que isso significa? Que o investidor, o empreendedor, o dono do material de trabalho e a hora trabalhada, 100% é do motorista. Então, o motorista, ele banca 100% da corrida. 100% da corrida. E o passageiro, ele paga 100% da corrida. E aí, olha só que interessante. Nós não investimos absolutamente nada para essa corrida acontecer. Então, aqui vem um detalhe muito importante que todos têm que ter a clareza de entendimento. De que toda empresa de mobilidade, ela tem duas fases de investimento. A primeira fase é até o aplicativo estar pronto, e toda a engenharia, toda a robustez por trás, quando se fala de parte jurídica, contábil, tributária, corporativa, tudo isso daí, ela tem que estar pronta quando o aplicativo está 100% pronto. Então, essa é a primeira etapa do investimento. A segunda etapa do investimento é para fazer com que as pessoas baixem o nosso aplicativo e usem. Por quê? Porque nessa segunda etapa, o que a gente precisa é que as pessoas baixem o aplicativo e usem. Se isso não acontecer, toda a primeira fase de investimento, ela vai para água abaixo. Só que se isso acontecer, a gente começa a ter 100% de lucro. Por que 100% de lucro? Porque, mais uma vez, para ser bem muito claro, o motorista, ele banca 100% da corrida. E o passageiro, ele paga 100% da corrida. Então, agora vocês vão entender por que a MRP Mob é a mobilidade que vai te enriquecer. Primeiro ponto. Como funciona esse aplicativo? 3 passos muito simples. Primeiro passo, você vai receber um link da pessoa que te convidou, da pessoa que te apresentou esse negócio, e você vai ser direcionado ou para a Play Store ou para a Apple Store, e você vai baixar o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo, dentro de várias funcionalidades, existe o seu link exclusivo de cadastro, aonde é o seu segundo passo, é você pegar esse link e tão somente mandar para os seus amigos e divulgar nas suas redes sociais. Terceiro passo, você começa a ganhar dinheiro. E é simples assim. Você vai entrar no mundo da mobilidade e vai começar a lucrar. Lembrando que o mundo da mobilidade, para vocês que estão aqui, vocês só precisam decorar isso. O mundo da mobilidade, 100 bilhões de dólares em 2024. Quando nós entendemos como o aplicativo funciona, nós temos que pensar sobre as vantagens que nós temos hoje do MRP Mob. E aqui, né, a gente vê como vantagens exclusivas. E a primeira vantagem, que eu costumo falar que não é uma vantagem exclusiva, mas a primeira obrigação do MRP Mob é que ele seja 100% gratuito. Para ele ser 100% gratuito, antes da obrigação, né, que é uma vantagem exclusiva, mas é uma obrigação nossa, para ele ser 100% gratuito, significa que todo o investimento ele já foi feito. Que nós não precisamos chegar numa live como essa para poder falar para vocês que existe um posicionamento, que existe um valor a ser cobrado do aplicativo, que existe uma manutenção mensal, que existe alguma taxa de saque. Então, nós temos que ter a convicção de que tudo já foi feito para poder chegar agora e ele ser 100% gratuito. E ele tem que ser 100% gratuito, por quê? Porque as nossas concorrentes, o aplicativo das nossas concorrentes é 100% gratuito. Então, se vocês que estão aqui tivessem que pagar alguma coisa, ou as pessoas que vão chegar a conhecer o nosso aplicativo, elas não iam querer baixar e usar o nosso aplicativo. E aí, o que ia acontecer? Nós não íamos conseguir passar para a segunda fase, que é quando nós começamos a ganhar dinheiro de verdade
que é quando as corridas começam a acontecer. E aí a segunda vantagem exclusiva, eu também sempre vou falar, segunda obrigação da MRP Mob exclusiva, é as taxas competitivas. Hoje, nós temos que ter a obrigação que as nossas taxas elas sejam competitivas. Competitivas, mapeadas em todo o território nacional, onde a nossa tarifa por quilometragem ela não deixe para que fique tão caro para o passageiro, para poder ele não querer usar, e que não fique tão barato para o passageiro, mas tão bom para o motorista, para que o motorista use e o passageiro não. Então, a nossa taxa ela tem que ser equilibrada, aonde a nossa concorrência local, o nosso preço para o passageiro ele seja equilibrado, e o valor que o motorista vai ganhar ele tenha que ser equilibrado. Então, a gente tem que ter a obrigação que as nossas taxas elas sejam competitivas. Só que quando a gente chega na terceira vantagem exclusiva, todas as outras três agora se tornam exclusivas. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ter uma renda passiva, aonde você vai ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que disso? Porque imagina dono de um aplicativo. Um dono de um aplicativo no mercado que movimenta 100 bilhões no ano, significa que, nesse exato momento, milhares de corridas elas estão sendo encerradas. E milhares de corridas elas estão se iniciando. No próximo minuto, milhares de corridas vão ser finalizadas e milhares de corridas são inicializadas. E aí, quando nós entendemos como dono de um aplicativo, nós ganhamos dinheiro 24 horas por dia, porque essas corridas vão noite adentro, madrugada fora e vai amanhecer, 7 dias da semana. Quando você entende essa terceira vantagem, a segunda e a primeira se tornam exclusivas, porque isso faz com que o nosso aplicativo, sim, seja um aplicativo exclusivo e jamais visto na história até o dia de hoje. E aí vamos entender o nosso modelo de receita e dentro da nossa sustentabilidade. Como que é o nosso modelo de receita? Nós cobramos 21% de todas as corridas. Então, esses 21% é 100% do nosso lucro. 21% é 100% do nosso lucro. De 100% do nosso lucro, aonde? Uma empresa de mobilidade, de 100% do lucro dela, boa parte mesmo, tem que ser voltada para o marketing, para poder fazer com que quanto mais pessoas aderirem ao aplicativo, mais ela vai ter lucro. Então, de 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% e dividimos em 5 níveis de comissão de indicação. Aonde que no seu primeiro nível, como você forma o primeiro nível? Quando você pega o seu link exclusivo e você manda para as pessoas baixarem o aplicativo, todas essas pessoas fazem parte do seu primeiro nível. Todos os níveis, eles não têm limite de lateralidade. Então, significa que no seu primeiro nível, você pode ter 10, como 100, como 1 milhão de pessoas. E aí, nesse primeiro nível seu, todas essas pessoas que baixam o aplicativo, elas também têm um link exclusivo delas, onde elas vão divulgar o link dela para as pessoas baixarem o aplicativo e elas começarem a formar o primeiro nível dela. E aí vai estar começando a formar o seu segundo nível, onde que no seu segundo nível, todas as corridas que tiver no seu segundo nível, você ganha 10% do lucro da corrida. Lembrando que a nossa empresa divide o lucro real com todos vocês. Do terceiro até o quinto nível, 5%. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, 20 com 10 é 30, com 5, 35, 5, 40, 5, 45. Então, a matemática da sustentabilidade aqui, ela fecha perfeitamente, onde nós dividimos o lucro com vocês. Agora, dentro da estratégia de marketing, e essa é a mais importante, a primeira vantagem que nós temos que olhar é a vantagem para os motoristas. Por que a vantagem para os motoristas? Porque nós entendemos que são os motoristas que dominam no mercado, que mandam no mercado. É eles que decidem o aplicativo que eles vão usar ou não. Sabendo disso, nós percebemos a grande falha, porque existem 2 grandes vantagens hoje nossa, dentre várias. Primeira, que várias empresas tentaram e não conseguiram, e aí a gente conseguiu mapear todos os erros e não estamos cometendo. E o segundo é que as nossas concorrentes, elas são bilionárias. E aí nós conseguimos encontrar a nossa concorrente aonde elas estavam errando. E qual que é o erro de qualquer concorrente nossa? Pensar que os motoristas dependem delas. Mas, na verdade, nós que dependemos dos motoristas. Essa é a realidade. Só que os motoristas, eles não chegaram a essa conclusão. E aí, quando nós entendemos que a grande sacada do nosso marketing era trazer o profissional que manda nesse mercado para o nosso lado, nós fomos entender quais são as maiores reclamações dos motoristas hoje. E aí são 2. A primeira são as taxas variáveis, que varia de 23% até 45%. E a segunda é a falta de transparência. Por que a falta de transparência? Porque o valor que aparece no aplicativo do passageiro é diferente do valor que aparece no aplicativo do motorista. E já teve situações de que o motorista foi ajudar o passageiro a finalizar a corrida, o passageiro estava pagando R$100 e ele estava recebendo 45% e o aplicativo estava ficando com 55%. Então, como que nós resolvemos isso? Colocando uma taxa fixa de 21% em todas as corridas e em todo o território nacional. Então, isso aí a gente já resolveu. O problema é a reclamação de 100% dos motoristas. Só que a segunda vantagem, isso aqui é maravilhoso, é a possibilidade de fidelizar os clientes dele, ganhando mesmo com o carro parado. E aí ele vai ter a tão sonhada liberdade e o tempo para a família.
Como isso? Hoje o motorista que trabalha o dia inteiro, ele faz uma média de 30 a 40 corridas por dia. E nós entendemos que cada corrida nunca é uma pessoa só. Tem corrida que é 2, que são 3, que são 4. Então a gente sabe que uma conta bem por baixo, por que a gente fala uma conta bem por baixo? Porque é necessário fazer uma conta sempre por baixo, porque esse mercado ele é muito agressivo por conta da movimentação de 100 bilhões de dólares. Então nós entendemos que seria normal hoje o motorista ele mandar o link de aplicativo dele para 60 pessoas por dia. Seria normal, porque ele não precisaria ser invasivo, nem vender nada para o cliente. O passageiro ia entrar e ele ia comunicar. Ele ia falar assim, meu amigo, minha amiga, ó, tá vendo esse QR Code aí que tem posto? Ó, esse aplicativo é um aplicativo que agora nós motoristas vamos dar preferência, porque esse aplicativo ele foi feito para poder valorizar a classe dos motoristas e beneficiar e muito, só que beneficia você também. Então é só você baixar, inclusive quando você baixa, você tem link. Igual esse link meu, avisa os seus amigos, avisa os seus parentes, que a gente vai dar preferência para esse aplicativo. E o mais interessante, que todas as vezes que alguém fizer uma corrida, vindo através da indicação do seu link, direta ou indiretamente, você tem participação no lucro da corrida. Essa empresa é uma empresa 100% brasileira e ela está com essa estratégia para poder fazer uma distribuição de renda aqui no nosso país. Então, seria muito simples para o motorista hoje ele fazer isso com 60 passageiros. Só que vamos fazer uma conta que ele fizer isso com 30 passageiros por dia. O motorista entendeu porque é a proposta irrecusável. Qualquer motorista que entende, ele sabe que esse aplicativo não existe concorrência. E aí, quando nós fazemos uma conta de que um motorista consegue mandar o aplicativo para 30 passageiros por dia, em 30 dias, ele fidelizou 900 clientes. 900 pessoas que já, por costume, elas usam o aplicativo. A gente não tem que convencer elas a nada. Essas 900 pessoas, todas as vezes que elas fizerem uma corrida, esse motorista vai ganhar 20% do lucro dessa corrida. Independente que foi ele que fez, ou independente que foi num carro que não seja da equipe dele. Então, essa proposta aqui traz uma mudança de vida e uma liberdade financeira para todos os motoristas, fazendo com que exista uma reciclagem no mercado. O motorista ele vai chegar a um ponto de que ele vai alugar o carro dele para uma pessoa que vai trabalhar, vai passar a oportunidade para essa pessoa também deixar os outros aplicativos em aberto, para quando não tiver uma chamada nossa, usar a chamada dos outros para poder também cadastrar os passageiros e começar a criar uma rede para eles e aumentando a rede desse motorista. Então, a proposta para os motoristas, ela é irrecusável. Só que o mais interessante é quando nós olhamos para a vantagem para os passageiros. E a gente tem que entender que existem 3 tipos de pessoas no nosso negócio. O motorista, o passageiro e o empreendedor. Todos eles, pode ser todos. Eu posso ser um motorista, empreendedor e um passageiro. Ou eu posso ser um motorista, um empreendedor, um passageiro, empreendedor, ou ser só um passageiro. Independente disso, quando a gente fala das vantagens para os passageiros, a gente fala de preço acessível, nós entendemos que como a gente divide o lucro, todo mundo aqui é sócio. Nós entendemos que como sócio desse aplicativo, nós temos a obrigação que o nosso preço ele seja acessível. Obrigação que o nosso preço seja acessível. E nós temos que entender que a segurança garantida, porque isso aqui poderia ser para ser uma parada motivacional, para eu tentar convencer vocês. Mas como a gente não precisa convencer ninguém, porque primeiro, vocês estão sendo convidados para participar 100% gratuito. Vocês não pagam nada para entrar, vocês não pagam nada mensalmente e vocês não têm nenhuma taxa de saque. Todo mundo aqui, quando acumula R$50 no seu aplicativo, em dia útil você perde saque, em 48 horas o dinheiro está na sua conta. Então a gente tem que lembrar que todo mundo aqui, ninguém está pagando absolutamente nada. E quando nós falamos da segurança garantida, isso daqui também é uma obrigação para o aplicativo rodar. E a segurança não é só a segurança, por exemplo, do motorista, aonde checa o documento do motorista, aonde checa o ano do carro, que o mínimo é de 2008, aonde checa o nome, os documentos do carro, aonde checa o estado do carro, aonde checa a documentação do motorista. Não é só essa segurança que nós temos a obrigação de trazer, mas a segurança jurídica, onde a gente vai estar guardado juridicamente para a gente poder não ter problema. A segurança contábil, onde é feito um mapeamento no Brasil inteiro para poder saber o pacote de KNAI, porque cada estado é uma legalização diferente. Por que os aplicativos não conseguem surgir a nível nacional? Surgem numa cidade, num local específico. Por quê? Porque a condição deles era ter feito só naquele lugar. Nós, como estamos fazendo a nível nacional, nós temos a obrigação de trazer essa segurança contábil. Junto com isso, uma segurança da questão dos impostos de renda, onde existe todo um mapeamento e toda uma engenharia tributária para a gente poder organizar, porque entra muito dinheiro, muito dinheiro. Então, hoje, quando nós falamos da segurança garantida, que é uma vantagem, na verdade, é a nossa obrigação, nossa, de todos nós que estamos aqui, porque o aplicativo é nosso. Só que a terceira vantagem, e aqui muda tudo, é quando você pode ganhar dinheiro divulgando. Porque olha só que interessante, antigamente, as pessoas gostariam de ser ator e atriz, por quê? Porque elas iam ganhar dinheiro, o quê? Divulgando. Elas iam trabalhar a imagem dela na televisão, ia ficar conhecido, ia ser contratada para poder fazer propaganda de empresas, para poder ganhar dinheiro. Hoje nós estamos na era dos digitais influencer. Hoje, para você ficar milionário, você vira um digital influencer, você cria um público, e as empresas começam a te pagar para você divulgar o produto dela.
Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro divulgando. E o dinheiro que você ganha aqui é em matemática de uma forma inteligente absurda. Por quê? Imagine só que cada um de vocês tenha apenas 10 motoristas no primeiro nível de vocês. Apenas 10. Sabendo que a gente é sem limite de lateralidade. Se você tem 10 motoristas no seu primeiro nível, significa que no primeiro dia que esses 10 motoristas, eles vão estar cadastrando no mínimo 300 passageiros. Lembra que a gente fez uma conta reduzida de cada passageiro por dia? 300 passageiros por dia. Em 30 dias, você vai ter 9 mil clientes no seu segundo nível, que todas as vezes que eles fizerem uma corrida, você vai ganhar 10% do lucro dessa corrida. Só que a gente está falando de 9 mil clientes que consomem esse mercado, que usam desse mercado. E o mais interessante é que esses 9 mil, eles também vão trazer pessoas, vão trazer novos motoristas. Tanto que, se você, com esses 10 motoristas que você tem no seu primeiro nível, e aí esses 10 motoristas que você tem no seu primeiro nível, você ensina eles, a cada um desses 10 motoristas, também, eles trazerem também 10 motoristas. E isso vai apenas até o terceiro nível, tá? Porque a gente recebe aqui o nível, mas só até o terceiro nível, de 10 motoristas, que indicou 10 motoristas, no primeiro dia você vai ter 33.300 passageiros no primeiro dia. Em 30 dias, você vai ter cadastrado 999 mil passageiros na sua rede. Isso com 10 motoristas, que indicou 10, que indicou 10. Então, a gente consegue entender, dentro dessas duas fórmulas matemáticas, e matemática é uma ciência exata, que o nosso negócio é muito simples e ele é muito duplicável. Muito duplicável. Só que o mais interessante é quando nós apresentamos uma tabela de simulação de ganhos. Onde nessa tabela, até a quinta geração, essa tabela foi projetada se você indica 20 pessoas comuns. O que são 20 pessoas comuns? São passageiros comuns. São pessoas que não são motoristas, porque motoristas cadastra muita gente, que vocês acabaram de ver. E outra coisa muito importante, que essas 20 pessoas, elas vão mandar tão somente para 10 pessoas. Elas vão mandar para 10 pessoas o quê? 10 pessoas comuns. Então, a gente tem que fazer com esse pensamento de que são 20 pessoas comuns e cada um indicou 10 pessoas comuns até a quinta geração. Dentro dessa matemática, durante o mês inteiro, todas essas pessoas fizeram apenas uma corrida no valor de R$10. Uma corrida no valor de R$10. Sabendo que quem vai tem que voltar. Mas a matemática, uma corrida no valor de R$10. Você vai ganhar de comissionamento de indicação R$ 22.250,40. Se você indicou 20 pessoas comuns e cada um indicou 10 até o quinto nível. Só que quem vai tem que voltar. Se 85% dessas pessoas que forem voltarem, você vai ter uma média de R$40 mil. Nós estamos falando de uma corrida só durante o mês inteiro de R$10. Então, nós entendemos que esse negócio ele é multibilionário quando nós paramos para poder fazer esse cálculo. Porque ficou muito claro para nós que é muito simples a gente ter 10, 20, 30, 40, 100 pessoas no nosso primeiro nível. E é muito simples hoje você conhecer um motorista, esse motorista trazer 10, 20, 30, 40, 50 motoristas. Então, a nossa duplicação aqui, ela é muito simples de ser feita. Muito simples mesmo. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já passamos de 40 mil motoristas em todo o Brasil aguardando para iniciar. 40 mil motoristas. Olha só que incrível. Se a gente pega só 10 mil motoristas, para vocês entenderem, 10 mil motoristas, que cada motorista traga 30 passageiros por dia, no primeiro dia nós temos 300 mil passageiros. E isso é proporcional, porque se são os motoristas que estão trazendo, então existe a quantidade suficiente de motoristas e passageiros para o mercado rodar. Só que com 10 mil motoristas, em 30 dias, a gente está falando de 9 milhões de usuários. 9 milhões que esses 10 motoristas trouxeram. Então, quando a gente fala que é muito importante vocês entenderem sobre o mercado que movimentou 100 bilhões de dólares em 2024, é para vocês conseguirem entender essa numeração, esse pagamento agressivo, porque essa é a realidade. Junto com isso, vocês precisam entender a nossa estratégia, que é o quê? Uma proposta irrecusável para os motoristas, aonde não tem como os motoristas não querer usar o nosso aplicativo. E eles fazem o quê? Eles monopolizam o mercado trazendo os passageiros. Os passageiros começam a entender e começam a duplicar. E aí a gente entende que quando nós startamos os negócios, por exemplo, com 10 mil motoristas, e esses motoristas cadastrando 30 passageiros por dia, em 30 dias, nós temos 9 milhões de usuários, de clientes usuários. E aí, olha só que interessante. Vamos falar da nossa primeira meta, do nosso plano de carreira da nossa empresa, que é a meta de 1 milhão de usuários. Após o start, que nós batemos 1 milhão de usuários, nossa matriz ela vai pagar até o 7º nível sem limite de lateralidade. Então, olha só, para vocês entenderem, e por isso que eu falo que aqui a gente não precisa ser motivacional e a gente não precisa convencer ninguém. Só precisamos trazer clareza do que estamos apresentando para vocês. Na mesma duplicação, que você traz 20 pessoas, que cada um indicou 10, todas pessoas comuns, não pode ser motorista nem empreendedor, até o 7º nível. E durante o mês inteiro, as pessoas fizeram apenas uma corrida, você vai ganhar
R$2.222.246,20. Se 85% dessas pessoas, elas fizerem duas, forem e voltarem, você vai ter uma média de R$4 milhões no mês. E eu preciso ser muito claro que isso não é para motivar ninguém. Eu preciso ser muito claro que a única coisa que vocês precisam entender é que o mercado ele é gigantesco, multibilionário, que a nossa estratégia faz com que os motoristas e os passageiros venham e que aqui é uma matemática simples. Aonde? Quando nós falamos de 10% do lucro da corrida, uma coisa de R$10, é 21 centavos. Quando nós falamos de 5% de um lucro dessa corrida, são 10 centavos. Só que o volume de corrida e o volume de pessoas que a gente tem a capacidade de trazer, ela é absurda. E o mais interessante é que eu estou falando apenas de uma categoria. Eu estou falando da categoria de carro. Só que nós temos a categoria de moto, de entregas, de frete, que aí envolve transportadora, existem vários transportes estaduais. Aí nós estamos falando de guincho, que é muito usado, de táxi. Ao invés dos táxis ser nosso concorrente, nós trouxemos ele também com a gente. Nós temos o bike, nós temos o elas e elas, quando uma mulher quer com motorista mulher. Nós temos o viagem, quando você contrata um carro para poder fazer uma viagem de um estado no outro, de um estado a outro, de uma cidade a outra. Nós temos o rural, que a gente cadastra máquinas agrícolas, colhedeira. Nós temos o pet, que o pet é um mercado altamente aquecido. Hoje, 85% das famílias do Brasil tem um pet em casa. Pode ver que vocês estão escutando o meu gato cantar aqui toda hora. Então, hoje, o serviço de pet ele é muito requisitado. Junto com isso, compartilhado, o executivo, quando você quer um carro mais exclusivo, e a questão do mercado. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que existe corrida de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 300 reais. Depende da categoria. E todas elas, sem exceção, a gente está falando de 21%. Desses 21%, que é 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% e dividimos com todo mundo. Então, se a empresa fatura 10 milhões de reais no mês, 4 milhões e meio é dividido entre todo mundo aqui. E aí, quem determina quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, são vocês. Depende do trabalho de cada um. E qual que é a visão hoje da MRP Mob? A nossa visão é levar as pessoas uma oportunidade de mudança de vida real. Quando a gente leva essa oportunidade de vida real, com um aplicativo gratuito em todo o Brasil, para as pessoas realmente que estão na precariedade, que estão desempregadas, que estão endividadas, enfim, que têm sonhos, que querem progredir, independente. Essa é uma oportunidade real e verdadeira. Junto com isso, a gente impacta positivamente a economia brasileira. E aí a gente cria parcerias duradouras. Porque a partir do momento que a gente traz os motoristas, passageiros e empreendedores para poder ter um compartilhamento no nosso lucro, vocês não vão querer usar outro aplicativo, sendo que outro aplicativo é concorrente de vocês, porque aqui vocês são sócios. Então, a nossa visão hoje, ela fecha toda a nossa estratégia de marketing.